Alô, agora vocês estão me ouvindo. Eu, às vezes, sinto saudade do tempo que a gente só precisava de Bíblia para pregar. Não precisava de microfone, não precisava de mais nada. Mas a gente vive o tempo que a gente vive, não é mesmo? Uma alegria estar aqui. Obrigado, Israel, pelo convite. Privilégio estar aqui com os irmãos. E eu agradeço porque vocês foram muito gentis climatizando a cidade para um curitibano. Então, eu estou em casa. Eu saí de casa caminhando para cá hoje. Eu disse, mas que agradável, parece que eu estou em Curitiba. Eu saí, até arregacei a manga de manhã cedo, que estava meio quente, então eu vim bem à vontade. Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês um texto que eu tenho certeza que vocês já leram. Quem ensina a escola bíblica já ministrou uma classe de escola bíblica nesse texto. Eu tenho certeza que em momentos especiais na sua vida, Deus já falou ao seu coração através desse texto. E a minha oração, enquanto eu preparava essa mensagem, é que Deus, de uma forma nova, que Deus renovasse aquilo que Ele já falou ao seu coração e que Deus se revelasse de uma forma ainda mais especial para você nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 14, se conectar aí no celular, se você usa celular. Mateus 14, versículos 22 em diante. Mateus 14, versículos 22 em diante. O tema da mensagem hoje é coragem. Não tenha medo. Eu sou daqueles pastores que pede para você falar com a pessoa do lado, tá bom? Então já se prepara, olha para a pessoa do lado aí, se você não conhece, dá um sorriso, para ela achar você simpático. E você vai dizer para a pessoa aí, coragem, não tenha medo. Uma versão popular dessa expressão é aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Vale a pena confiar no Senhor. Esse texto de Mateus 14 começa com Jesus alimenta a multidão. Gente, eles faziam uma refeição por dia, muito diferente de nós, né? Eu acho que eles não tinham problema com a obesidade. Uma refeição por dia e não sabiam se fariam uma refeição no dia seguinte. Eles viviam nessa incerteza. E eles veem que Jesus alimenta uma multidão, ainda sobra comida. Esse é o cara. Quero eleger e colocar ele no Planalto. Ele vai resolver meus problemas. E eles queriam tornar Jesus rei. Tudo isso acontece ali em volta do mar da Galileia. Quem já foi para Israel já teve essa oportunidade. É uma das experiências mais marcantes. Quando você vai ali ao redor do mar da Galileia, você pega o barquinho, vai lá no meio do mar da Galileia. É lindo demais aquele ambiente. E eles estão ali naquela região. Jesus insiste com os discípulos, entrem no barco que eu tenho que resolver esse problema político aqui, que querem que eu seja rei. E os discípulos vão no barquinho para o mar da Galileia, águas tranquilas. Jesus despede a multidão e ele vai para um retiro espiritual. É muito interessante porque se você lê o Evangelho ao longo da vida de Jesus, ele vira e mexe e ele sai. Parece que tem momentos na vida de Jesus que ele precisa recarregar as baterias. Ele precisa se ajustar. Ele precisa ter um tempo com o Pai a sós. Você precisa disso? Ou talvez eu devesse perguntar, você tem feito isso? Talvez parte do nosso desequilíbrio pessoal venha da carência desses momentos de retiro. Sabe, uma manhã só eu, Deus e a Bíblia. Eu vou para um parque, eu vou me fechar no meu quarto. Eu estou saindo de uma casa muito grande para mim e para minha esposa, os filhos foram embora. Eu tenho um segundo piso na casa que quem usa é a diarista. Cada 15 dias ela sobe e tira o pó, porque a gente não usa, não precisa. Então nós fomos para um apartamento agora, estamos mudando para um apartamento menor. Vocês já estão imaginando o drama que está lá em casa, né? A quantidade de coisa que a gente tem, depois de 35 anos numa casa, não, é pior do que você está imaginando. E não cabe no apartamento menor. Mas é interessante porque a gente está se desfazendo de algumas coisas muito especiais. Outro dia eu estava sentado no meu escritório, lendo a Bíblia e olhando pela janela. Quantos anos que eu vejo aquela cena da janela do meu escritório? Esse escritório onde eu leio a Bíblia era o meu quarto quando eu morava naquela casa como filho. Eu comecei a morar naquela casa aos 16 anos. Lá aos 19 anos, quando Deus me chama para o ministério, foi naquele quarto.
O lugar onde tem a minha poltrona, onde eu faço minha devocional hoje, é mais ou menos o lugar da cama onde eu estava ajoelhado, quando Deus me chamou para o ministério. Percebe o significado? Então, para mim, fazer uma manhã de oração naquele quarto tem um significado absurdo. A sua vida de oração precisa ter uma âncora, um referencial. Eu não sou místico, eu sou engenheiro. Gente, eu tinha um amigo que entrava numa igreja com cristais, assim, com vitrais. Ele dizia, ai, que coisa linda, aquela luz passando. Eu olhava e dizia, é luz. Eu não tenho uma mente mística. Mas eu descobri que fica mais fácil eu me conectar com o transcendente, com o Deus que me ama, se eu tenho o mesmo lugar, se eu tenho mais ou menos a mesma hora, se eu uso mais ou menos aquele caderno, alguma coisa, se eu crio algumas rotinas para me ajudar a manter. Os antigos chamavam isso de disciplina espiritual. A gente não gosta muito dessa palavra disciplina hoje em dia, né? Mas a disciplina espiritual é porque são algumas coisas que nos guiam, nos direcionam. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, o que ele fez? Ele foi orar. Jesus, quando eles querem que ele vire o rei, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele faz esses momentos especiais de oração. Ele caminhava com o Pai. A comunhão dele com o Pai era perfeita. Se ele precisava ter esses momentos de tempo a sós com o Pai, imagina eu e você. Eu acho interessante porque os discípulos entram no barco. Eu tive uma experiência numa das vezes que eu fui a Israel que me ajudou a entender esse texto. Nós saímos, céu azul, o mar calmo, nós fomos naquele barquinho, nós estávamos no meio do mar da Galileia e a gente faz um culto ali. Ai, que coisa gostosa. Lembra aquele hino, mestre, o mar se revolta? Canta aquilo. Tem que cantar. E eu me lembro que a gente estava cantando aquele hino, e de repente eu olhei para o céu, tinha umas nuvens, e a gente continuou cantando. Quando nós chegamos no final do hino, eu comecei a fazer devocional. Adivinha que texto que eu usei? Esse aqui. E eu estava lendo o texto, de repente o comandante chegou no meu ouvido e disse, nós temos que voltar. Eu olhei para a cara dele e disse, voltar? Mas ainda não acabou. Ele disse, nós vamos voltar. Eu disse, mas por quê? Tem uma tempestade vindo. Olhei para o céu, tinha umas nuvens. Aí eu meio que disse para as pessoas, nós vamos voltar, vamos interromper e tal. Aquela coisa de pastor, dá um jeito de terminar, né? E o barco começou a voltar. Quando nós chegamos no porto, tinha uma tempestade, chovia cântaros, o mar estava agitado. O mar da Galileia, por causa da configuração geográfica dele, o tempo muda com muita rapidez. E foi o que aconteceu nesse texto. O mar calmo, tranquilo, que os discípulos saíram, de repente eles estavam no meio de uma tempestade. Jesus está lá tranquilo, tendo um tempo com o Pai. E os discípulos estão lá no meio da tempestade. Eu li num livro uma frase que eu guardei comigo e eu compartilho com vocês. Mesmo que as ondas agitadas me derrubem, ainda estarei na concha da mão do meu Deus. Você acredita nisso? Diga amém. Acabou a mensagem, pode ir para casa. A essência da mensagem é essa. Eu não sei que onda está batendo na sua praia. Eu não sei que vento está batendo na sua casa, mas uma coisa eu sei. Eu não sei a altura que você está caindo, mas uma coisa eu sei. As mãos do Pai estarão amparando você, amém? É com essa segurança que o discípulo de Jesus vive. É interessante, quando você vai para o versículo 23, dá uma olhadinha aí. Tendo despedido a multidão, Jesus sobe sozinho ao monte para orar ao anoitecer. E ele estava ali sozinho. Ele tem esse momento de solitude muito especial. E lá no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles,
andando sobre o mar. Nós temos que ter coragem, não precisamos ter medo, porque nós vamos ter situações em que teremos que enfrentar as provações da vida. Você acredita nisso? Dá para viver nessa vida a passeio? Dá para viver a vida adulta sem ter encrenca? Dá para viver a vida adulta sem passar por dificuldades? Não dá. O próprio Jesus disse, no mundo tereis quem não as tem. Mas tem de bom ânimo, por quê? Ainda bem que eu tenho um Salvador. Ainda bem que eu não estou sozinho. Jesus chega 3 horas da madrugada, aproximadamente, a 4ª vigília. Ele passa todo esse tempo, os discípulos estão lá no mar, estão vivendo a experiência deles de horror. Eles estão lá. E tem horas que parece que está demorando demais para Jesus vir. Está demorando demais para Deus intervir. Está demorando demais para eu ter a resposta. E Jesus está lá, orando. É interessante porque, enquanto Jesus caminhava na orla, existia um barco lutando contra as ondas no meio do mar. Eu me lembrei de 2 salmos. Israel está trabalhando com os salmos. Eu me lembrei de 2 salmos. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu fazes o quê? Tu as acalmas. Salmo 93, 4 diz, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Na mensagem do primeiro culto, eu falava sobre o perigo que nós temos de criar um Deus à nossa imagem e semelhança, e esse Deus é pequeno, é limitado. Quando nós invertemos esse processo e percebemos a vida, enxergando Deus criado à minha imagem e semelhança, Ele é muito pequeno. Ele não serve para ser meu Deus. Mas quando eu vejo o meu Deus como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tudo sabe, tudo pode, aí eu percebo que eu sou feito à imagem e semelhança dEle. E que quando eu busco, eu descubro quem é o Senhor e o que Ele pode fazer. Eu vivo nessa vida e eu estou exposto às situações. Chove chuva sobre o justo e o injusto. Não é verdade? Todos nós sofremos. Você já deve ter ouvido alguém dizer para você, a questão não é porque eu, Senhor, a questão é porque não eu. Ninguém está livre de passar por provações, por dificuldades. A questão é como eu vencerei, como eu lutarei, como eu passarei por essas provações. Essa semana eu e minha esposa fomos visitar um irmão da igreja que está lutando com câncer, definhando. Que imagem difícil, homem forte, jovem. E de repente, e ele entendeu isso, porque não eu. E ele está buscando em Deus a convicção de como Deus pode usar isso para torná-lo uma pessoa melhor. Ele não está negando a enfermidade, ele não esqueceu do que ele quer da vida, os sonhos que ele tem, mas ele diz, mas eu sei quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus não me abandonou aqui. O barquinho está balançando, mas eu sei quem é o meu Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, a nova tradução na linguagem de hoje, diz, é por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Amém? É interessante porque o evangelista, no versículo 26, ele diz, quando o viram, os discípulos viram Jesus caminhando sobre a água, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Quem aqui já teve medo? Quem aqui já teve medo? Quem não levantou a mão é porque não quis confessar.
Todos nós já tivemos medo. Aquela criança que tem medo do fantasma, do dinossauro que vai sair debaixo da cama, aquela pessoa que tem medo da pessoa que vai estar na curva, eu estou com medo de ser assaltado. Em algum momento da vida tivemos medo. Ter medo é natural, é uma reação natural do ser humano. Eu me sinto ameaçado. O problema não é sentir medo, o problema é ser paralisado pelo medo. O problema é deixar que o medo me paralise. É interessante porque quando os discípulos têm aquela reação, o que é isso? Um fantasma? Não, o que é? O que está acontecendo? Que vulto é esse no meio da tempestade? Eles escutam uma voz. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Aquela voz que eles estavam acostumados a ouvir. Você percebe aquele tempo a sós com Deus, aquele tempo de comunhão com Deus diariamente, aquele caminhar com Cristo, vai facilitar que eu escute essa voz. Minha netinha tem 3 anos de idade e ela já aprendeu o Salmo 23. A minha filha entendeu que ela precisa aprender a identificar a voz do pai, mesmo com esse tamanhinho. Esse que é o segredo. Nós temos que memorizar a palavra de Deus, porque daí quando o barco estiver balançando, o Espírito Santo vai poder trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Se eu não conheço a palavra, o que o Espírito vai poder trazer à memória? É por isso que eu preciso gastar tempo com a palavra de Deus e tempo com o Deus da palavra. Eles caminhavam com Jesus, eles reconheceram aquela voz. Jesus chega através das tormentas da vida, com a mão estendida para salvar. Amém? Quem sabe você veio hoje e você está no meio de uma tormenta, quem sabe você está pela internet e a sua vida parece um barco prestes a naufragar. A palavra hoje é de esperança para você. A palavra hoje é de que com o Senhor, sim, há esperança. É possível. Com a voz clara, o Senhor nos anima a lutar e a prosseguir. Nós precisamos disso, igreja. Foi por isso que Jesus bolou a igreja. Nós precisamos de comunidade que nos anime. Às vezes o medo nos paralisou, às vezes as lutas são tão grandes que nós estamos desanimados e nós precisamos ouvir de um irmão, de uma irmã, se levanta. De alguém que cite um texto bíblico para nós, não é verdade? Alguém que nos abrace. Pequenos grupos ajudam demais nesse sentido, porque nós nos encontramos com pessoas, nós temos relacionamentos com mais profundidade, e isso facilita esse processo, não garante, mas facilita. Nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes nós nos esquecemos da força que nós temos para influenciar uns aos outros de uma maneira positiva. Eu queria passar um vídeo de um projeto que eles fizeram em São Paulo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta.
estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo e a vida fica assim, uma Brastemp. Uma propaganda da Brastemp, né? Mas não é verdade que, às vezes, quando nós mais precisamos, foi uma palavra de uma pessoa amiga, de um irmão, de uma irmã, foi aquela mensagem no WhatsApp que você disse, foi de Deus. Nossa, eu precisava ler esse texto, eu precisava receber esse telefonema. Você pode olhar para a pessoa do lado e dar uma palavra de fé, dizendo, Deus te abençoe, fica firme, confia. Você pode dar uma palavra de fé, de confiança para essa pessoa do lado. Ah, como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso. E a igreja é isso. O plano de Deus, quando cria a igreja, é para isso. Para nós nos encorajarmos uns aos outros. Coragem, não tenha medo. Prossiga pela fé. Eu gosto de Pedro. Eu prefiro o Tomé. Tomé é mais a minha cara. Como engenheiro, o Tomé se identifica mais comigo. Mas o Pedro é aquele cara que faz e depois pensa. Ele fala e depois pensa no que falou, né? Ali no versículo 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção... Você ia sair do barco? Cá entre nós. Você ia sair do barco? O Pedro, ele disse... Ah, é? É Jesus mesmo? Ah, quero ver. Me manda sair do barco. Aí Jesus olhou e disse, petulante, você pode sair. Você imagina ele chegando na beirada do barco? Aquela água batendo na beirada do barco? Pois é. Eu fico imaginando o que os outros discípulos pensaram. Para com isso, Pedro. Deixa de besteira, rapaz. Não tem boia salva-vida aqui não, rapaz. Você está sem colete. E ele sai. E o que aconteceu? Ele põe o pé na água e o pé não afunda. Você imagina o cérebro do Pedro? Adrenalina pura. Aí o que ele fez? Ele botou o outro. Você imagina a cabeça dele e os outros discípulos olhando dizendo, é doido, meu? Que isso? E ele dá mais um passo. E ele dá mais um passo. E ele está olhando para Jesus. Você acha que algum discípulo disse, pô, eu devia ter ido também, né? Você já teve a sensação de que perdeu uma oportunidade na vida? E muitas vezes, por não ter essa ousadia de Pedro, a gente perde oportunidades especiais que Deus tinha para nós. Pedro teve uma oportunidade única. Que eu saiba, só Jesus e Pedro que andaram sobre as águas. Mas o que eu acho fascinante, a caminhada de fé, é justamente isso. Esse discípulo que ousa, que acredita, que segue a direção de Jesus, que caminha sobre as águas revoltas. O que aconteceu com ele depois? O texto é muito claro, diz que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para quê? Ele começou a olhar para o vento. Quando ele começou a olhar para o vento, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Isso não acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu confio em Deus, eu oro a Deus, eu saio do meu tempo com Deus dizendo, tá bom, vou confiar, aquela situação financeira vai ser resolvida, aquele problema de relacionamento vai ser resolvido. Passa meia hora, uma hora, e eu estou de novo preocupado com aquilo. Isso acontece com vocês, isso? Vocês depositam um problema aos pés da cruz e meia hora depois você já foi lá pegar de volta e está de novo acariciando o problema e está sofrendo de novo. Acontece com vocês? Eu não sou o único. Que alívio. O que acontece com ele é que ele é humano. Nós somos convidados pelo Deus do universo para termos experiências sobrenaturais na face da terra sem perder a humanidade. Tem que dar curto-circuito. Mas é isso que Deus propõe. O fascinante é que Deus nos chama a essa vida abundante. Jesus sabia que Pedro ia afundar. Ele conhecia Pedro.
É interessante porque o texto caminha de uma maneira muito linda. Versículo 30, olha o que Pedro diz. Quando ele repara o vento, fica com medo, começa a afundar, o que Pedro faz? Ele grita: Senhor, salva-me. É isso que eu e você temos que fazer. Quando a nossa humanidade, o pecado que habita em nós, as nossas limitações nos fazem tirar os olhos de Jesus, e a gente vai lá e pega o problema de novo e começa a acariciar aquele problema. Quando a gente volta e cai e peca de novo, o que a gente tem que fazer? O diabo vem como acusador dizendo: agora não tem jeito, né? Toma vergonha na cara. Eu acho que até Deus já cansou de você agora. O acusador diz isso para nós. Mas o que a palavra nos ensina é que eu tenho que me voltar para o Senhor e dizer: Senhor, me salva. Sem o Senhor eu não dou conta dessa tempestade. Sem o Senhor eu não dou conta de andar sobre as águas. Sem o Senhor eu não dou conta de confiar que o Senhor vai me conduzir no meio da tormenta. Sem o Senhor eu não dou conta. Discípulo é aquele que se arrepende, pede perdão e se levanta com o poder de Deus. Amém? Esse é o verdadeiro discípulo. Os problemas podem estar acima das nossas cabeças, mas não chegam nem a cobrir os pés de Jesus, nosso Senhor. Amém? É assim que nós vivemos. Nós servimos o Deus do recomeço. Versículo 31, aparece o Senhor estendendo a mão, segurando Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles viram aquela experiência, tiveram medo, viram Pedro caminhar sobre as águas, afundar, gritar por socorro, o mestre estender a mão, segurá-lo, dizer: você teve pouca fé, por que você não confiou em mim? Vem cá, meu filho. Trouxe ele para a segurança do barco, virou para o mar, para aquele baita problema, e disse: fica calma. E o que aconteceu? Passou a tormenta. Minha pergunta para você hoje é se você está precisando dizer: Senhor, me salva, para Ele pegar você pela mão, trazer você para um lugar de segurança e te dar um recomeço. A minha pergunta para você hoje é se Jesus está lá fora do barco dizendo: dá um passo de fé, vai além da tua segurança. Talvez você tenha que mudar de emprego. Talvez você tenha que comprar uma casa própria e você está naquela fase: compro ou não compro. Ninguém compra a casa própria porque tem dinheiro sobrando. Quem tem casa própria deu passo de fé, não é verdade? E talvez você esteja nessa encruzilhada. Talvez você esteja tentando decidir um curso e você não sabe, e você precisa dar um passo de fé e dizer: eu vou nessa direção, vai ser esse curso que eu vou fazer. Olha para Jesus e diz: Senhor, eu vou caminhar sobre as águas. Eu não vou ter todas as respostas e toda a segurança do mundo, mas caminhar com Jesus é assim. Esse é o fascinante do viver pela fé. E o justo vive pela fé. O desejo do coração de Deus é que você viva pela fé. Senão você vai ser religioso de qualquer religião. Agora, se você quer ser discípulo de Jesus mesmo, você não vai ficar sentado na cadeira do conforto. Ele vai colocar você numa caminhada desafiadora, coisa diferente, que muitas vezes você nunca pensou que você faria, ou deixaria de fazer. Senhor, essa é nova. Isso eu nunca pensei. Mas tá bom, se é assim, eu vou caminhar sobre as águas, olhando para o Senhor. Você pode abaixar a sua cabeça? Eu queria desafiar você a olhar para Jesus. E quem sabe hoje você precisa dizer: Senhor, eu quero caminhar sobre as águas.
Eu quero sair da minha zona de conforto e dar um passo de fé. Talvez esse passo de fé seja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É isso mesmo, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. E você vai fazer uma oração dizendo: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. É um passo de fé. Quem sabe o passo de fé que você tem que dar tem a ver com sua profissão, um relacionamento que precisa ser restaurado. Quem sabe uma decisão que precisa ser tomada na vida familiar. Qual o desafio que Deus tem colocado diante de você, que está demandando que você saia da segurança do barco e caminhe sobre as águas? Diga a Deus: eu aceito o desafio, está aí. Eu quero ver o Senhor agir na minha vida de uma maneira nova, diferente. Eu aceito o desafio. Se você está orando assim, dizendo: Deus, eu aceito o desafio, eu vou convidar você a se colocar de joelhos, onde você está, aí no seu lugar. Com esse gesto, você vai estar dizendo fisicamente: Deus, eu hoje estou tomando uma decisão que eu vou aceitar o desafio. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Com esse gesto, você está dizendo: Deus, o Senhor falou ao meu coração. Hoje, 30 de junho de 2024, alguma coisa nova vai acontecer na minha vida. Alguma coisa nova vai acontecer na minha maneira de viver a vida, de agir nesse assunto específico. Coloque-se de joelhos, como muitos aqui já estão fazendo, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu estou disponível, faz uma obra na minha vida, Senhor. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Tempo especial, seu com Deus. Diga para Deus qual é a decisão. Diga para Deus o que significa para você caminhar sobre as águas hoje. Diga para Deus a sua expectativa. Ele ama você com amor infinito. E está sempre atraindo você para Ele mesmo com a sua benignidade. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, nós somos Teu povo, Senhor. De joelhos clamando pelas Tuas misericórdias e reconhecendo o quanto precisamos da Tua bondade nas nossas vidas. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha intervir de uma maneira nova na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão de joelhos, dizendo: Deus falou comigo e eu quero dar um passo de fé. Eu sinto um desafio de aceitar Jesus, de confiar no Senhor nesta área da minha vida. Ó Deus, com Teu Santo Espírito, confirma essas decisões. E com Teu Santo Espírito, capacita cada um desses irmãos e irmãs para que essa decisão se transforme em realidade nas suas vidas, Deus. Para que haja honra e glória para o Teu nome, Pai amado. Ó Deus, toma-os nas Tuas mãos e realiza Teu plano, Teu sonho, Teu projeto na vida de cada um deles. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.